Vamos falar agora de reforma tributária. De acordo com uma reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, grandes exportadores de grãos como soja e milho e produtores de óleos vegetais, inclusive de biodiesel, estão preocupados com o retorno de um termo incluído no artigo 20 da PEC da reforma tributária durante a tramitação na Câmara por meio de uma emenda protocolada poucos minutos antes da votação. Trata-se da expressão semi-elaborado, usado para definir os produtos que podem ser alvo de nova contribuição que os estados poderão cobrar mesmo após a extinção do ICMS. Em entrevista à jornalista Mariana Carneiro, do Estadão, o presidente da ABIOV, o André Nassar, afirmou que o termo abre brecha para que não apenas os grãos, mas também os produtos que passam por algum tipo de processamento, como o farelo, também sejam taxados. Vamos conferir um trecho. Abre aspas. Esse semi-elaborado dá um medo danado na gente. Se amanhã eles começam a pôr esse fundo em cima do farelo, aí o impacto é enorme. Vão tributar o processamento. Vamos ter que fazer as contas. Pode valer mais a pena mandar todo o grão para fora, fecha aspas. E ainda sobre a reforma tributária, sobre essa emenda incluída de última hora, que pode permitir que os estados criem um novo tributo, o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, o Bernard Api, disse hoje em entrevista à Rádio CBN que o Senado vai ter que avaliar esse tema. Segundo ele, da forma como está aberto demais. O ideal seria não deixar assim. Para comentar esse assunto, estão aqui comigo o Tiago Rocha, que é consultor de relações governamentais a serviço da AproSoja Mato Grosso, e também o Miguel Daúde. Começando com o nosso convidado, o Tiago. Tiago, você prestou atenção aí no que disse o André Nassar, né? Tenta traduzir isso para o nosso telespectador, qual é a grande preocupação dele em relação a esse texto da reforma tributária. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri, boa noite, Daúde, e a todos que nos assistem. Bom, o presidente da BIOV, obviamente, ele está analisando o artigo 20 de acordo com os interesses das companhias que fazem a aquisição dos produtos agropecuários. Mas, a bem da verdade, é que esse artigo 20, ele é absurdo sobre todos os aspectos. Se você for analisar ele, não só o termo semi-elaborado, mas a própria existência dele na Constituição é completamente contrário aos desígnios de uma reforma tributária, que é de simplificação. Nós estamos falando, em outras palavras, em você substituir 5 impostos por 4, né? E constitucionalizar um fundo que vai incidir também em cima da mesma base de cálculo, por exemplo, do que o IBS. Então, não vai ter uma limitação, né? Esse artigo ele não traz uma limitação, então os governadores, sentindo vontade de duplicar o valor dele, conseguem também, podem aumentar a base de arrecadação, por exemplo, hoje a gente tem lá o FETAB no Mato Grosso, o Fundersul no Mato Grosso do Sul, de repente ele pode incidir também sobre feijões, pulses, feijão no caso do Mato Grosso acho que já incide, mas em cima de sorgo, enfim, não há limitação qualquer. Então, o artigo 20 como um todo, ele é prejudicial para a reforma e para o país, né? Para os produtores rurais, o fato de você ter um IBS que ninguém conhece qual é a alíquota e ainda você ter a possibilidade de manter quase que eterno o FETAB, o Fundersul e o Fundo de Goiás é algo completamente contraproducente. Agora, Daúde, essa reforma, pelo menos todos nós tínhamos a expectativa que fosse uma reforma que simplificasse, né, que incentivasse e motivasse a economia brasileira, mas parece que ela vai ter exatamente o efeito contrário, uma maior tributação, né, e pode causar até recessão. O que você achou dessa inclusão no apagar das luzes, né, dos deputados, né, a pedido dos governadores, e a sua expectativa da votação no Senado, já que muitos senadores têm aí uma relação muito estreita com os estados. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite, Tiago. Eu concordo plenamente com o Tiago. Esse assunto foi colocado na última hora
para que houvesse um consenso entre os governadores, porque os governadores eram contra. O próprio governador do Mato Grosso, até 24 horas antes, ele era contra. A partir do momento em que foi incluído esse texto, ele passou a ser favorável, né, da votação pela Câmara. Quando o Tiago coloca que não tem nenhum sentido, não é porque é semi-elaborado ou não, porque hoje os estados já tributam, né? O Mato Grosso tem o FETAB 1, o FETAB 2, agora tem o Goiás, que também tem. Isso é um absurdo, porque se você está fazendo uma reforma tributária para simplificar e você deixa uma brecha para que os estados possam taxar produtos primários, como agricultura, energia, petróleo, você simplesmente perde, né, o objetivo e perde o discurso de que essa reforma é para você ter uma simplificação. Aí você começa a acumular novamente tributos e inviabiliza qualquer coisa. Então, e você colocou uma coisa, Petra, que eu tenho muita preocupação. O Senado ele representa os estados, né? Os senadores estão ali para defender os seus estados. Então, vai ser uma briga muito forte para você tirar esse dispositivo da aprovação, porque os senadores não vão querer contrariar os seus estados que são favoráveis, né, a você ter liberdade de tributar. Então, eu queria aproveitar nesse momento para fazer uma pergunta para o Tiago. Ô, Tiago, você que tem um conhecimento muito grande das relações políticas em Brasília, você acha que alguém vai ajudar o setor produtivo contra esse dispositivo? Ou você também tem uma preocupação? Não, a preocupação ela existe exatamente pelo motivo que você citou aí, né, Daúde? Os senadores, eles são representantes dos estados. Então, naturalmente, os senadores que representam Goiás, Mato Grosso do Sul, vão tentar manter de alguma forma, com alguma alteração redacional, porque a redação que ali está realmente, ela, mesmo com os objetivos pleiteados, ela é muito ruim, ela é muito prejudicial. Então, eu tenho certeza que o Senado vai ser mais responsável em termos de redação, tá? Mas, com certeza, há uma dificuldade de se retirar esse dispositivo com aquele argumento de que não vamos fragilizar a arrecadação desses estados, né? E a gente pensa que exatamente igual você, Daúde. Se uma reforma tributária ela é para simplificar, ela deveria acabar com todos os fundos e todos os penduricalhos que se tem hoje no nosso sistema tributário e não constitucionalizar algo que já é exatamente deletério para a nossa produção, né? Se os demais estados querem apoiar esses estados produtores, né? Porque aí o ICMS ele acaba em 2033 e esse dispositivo, o artigo 20, leva esses novos fundos que são criados até 2043, seus 10 anos depois. Se os demais estados querem apoiar os estados produtores para passar essa reforma no entendimento deles, no melhor entendimento, então por que não tira do próprio bolso? Como seria tirar do próprio bolso? Seria passar essa fatia da arrecadação do IBS para esses estados produtores. Então, isso ninguém abre mão, né? Todo mundo quer manter ainda o princípio da arrecadação no destino, mesmo sabendo que estados, por exemplo, como Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, vão ter uma perda notada, né, de arrecadação, mas ninguém quer discutir essa questão da repartição da tributação que vai aí para o bolo, né, que vai ser distribuído entre os estados. Ô, Tiago, só para a gente encerrar e deixar bem claro para o nosso telespectador, você é capaz de dar um exemplo de algum produto que hoje é tributado dessa forma e pode acontecer diferente a partir desse texto ser aprovado? Só para o telespectador ter um exemplo. Para ter um exemplo, é o seguinte, a redação que ali está, ela diz que ela autoriza os estados que, no início desse ano, já tinham algum fundo na sua legislação estadual, a criarem novos fundos substituindo esses anteriores. No caso do FETAB, por exemplo. A gente pode ter FETAB em cima do arroz, a gente pode ter FETAB no feijão, a gente pode ter FETAB na cana-de-açúcar, a gente pode ter FETAB em tudo, desde que aquele estado já tenha previsto esse fundo no início desse ano. Então, não pode criar novos fundos, mas aquele estado que já saiu na frente e criou, como é o caso aí
Nós temos outros estados também que criaram fundos com um pouco menos de exposição política, mas Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás poderiam ampliar a base de arrecadação e por que não dobrar, inclusive, a alíquota, né? Porque o tributo ali, o dispositivo, ele não cria essa limitação. Perfeito. 30 segundos para você encerrar e amarrar o tema, Daúde, por favor. Bom, Petri, não tem, né, outra discussão a não ser dizer que continuamos os mesmos, né? Ou Eu não pior, né? reduzo a minha despesa, eu vou continuar gastando, e o contribuinte que pague a conta. Infelizmente, esse é o raciocínio de boa parte do executivo e do legislativo. E Perfeito. quem paga a conta é o povo brasileiro, infelizmente. Daúde, obrigado, boa noite, até amanhã. Até amanhã, Petri. Até amanhã, Tiago. Tiago Rocha, que é consultor de relações governamentais a serviço da ProSoja MT. Espero contar contigo em outras oportunidades. Obrigado, boa noite, Tiago. Tchau. Obrigado, boa noite. Valeu.